Meu povo, tudo bem? Boa quinta para vocês, hein? Como prometido, eu vou falar sobre o que eu achei da primeira fase da Euro, uma porcaria. E agora vou falar da minha projeção para daqui para frente. Sério, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei dos times até aqui e dicas da KTO para vocês daqui para frente, mas especialmente o que a KTO está prevendo de longo prazo para a Euro para vocês. Então, vai lá em KTO, kto.com, com o cupom BECKLER, vocês têm 20% de free bet no primeiro depósito que vocês fizerem de até R$100. Então, se você depositar 50, você tem R$10 numa free bet. Se você depositar R$100, você tem R$20 numa free bet. Se você depositar R$77, 10% é 7,70, você tem 15,40 de free bet. 14, 7,70, 15,40, é isso mesmo. 15,40 de free bet, 20%, até R$100. Vocês entenderam, né? Olha só, a Euro teve, deixa eu abrir aqui no aplicativo para ver, mas eu já digo para vocês, 39% dos jogos terminaram empatados. É um número muito alto, porque cá entre nós podem acontecer três resultados: vitória do A, empate ou vitória do B, né? Então o certo é que a probabilidade seja 33% para cada resultado: vitória, empate e vitória do outro lado. Quase 40% de empate é um número muito grande mesmo, com uma média de gols muito baixa até aqui. A média de gols é de 2,25 da Euro. É uma Euro que ainda não pegou. Cá entre nós, a gente teve aqui uma média de 4,3 cartões amarelos, de 0,08 cartões vermelhos. É uma Euro que até agora não pegou. Eu acho que dá para falar assim de destaques positivos como times Espanha, Alemanha, Portugal. De resto, uma coisinha ou outra, mas assim, quase que um fiapo das outras. Se alguma coisa não estiver passando, me estiver passando desapercebido, podem deixar aqui nos comentários. Até porque eu não vi todos os jogos, eu estava de férias no Brasil, então teve alguns jogos que eu não estava em casa, que eu não assisti, teve dia que eu estava viajando para cá, então eu também não pude assistir. Mas segunda, terceira rodada eu vi quase tudo já. Espanha jogou bem as três partidas, jogou muito bem contra a Croácia, ganhou com menos posse de bola, aquele 3-0, que rapidamente a Espanha mostrou que em velocidade, em situações de 1 contra 1 pode marcar. A Espanha tem algo que eu gosto muito, ela tem o seu jogo de uma forma muito marcada, ela sabe o que quer fazer, ela tem um plano muito bem definido, e ela também sabe potencializar os jogadores. Então, para que Nico Williams, para que Lamine Yamal possam brilhar, você precisa de carregadores de piano, de jogadores mais de fazer trabalho sujo, como Fabián Ruiz e Cucurella. E o Fabián Ruiz nessa Euro ainda tem um gol e uma assistência, né? Ainda foi muito bem. Tem banco de reservas a Espanha, tem jogadores como o Fermín López, como Dani Olmo, como Zubimendi, Mikel Merino, tem Grimaldo, tem bons jogadores no banco. Bom, ainda tem Ferran Torres, tem, né, conhecidos assim, Rossello, mas eu acho que tem boas opções para mudar a forma do time jogar e para continuar com pólvora, com jogadores agressivos. Então, mesmo que quando começar a perder ritmo no segundo tempo, pode fazer boas substituições para manter e para retomar o ânimo nas partidas. Lembrando que a partir de agora a gente pode ter prorrogação. E como 40% dos jogos da primeira fase terminaram empatados, acho que nós teremos algumas prorrogações, e já é uma dica que eu deixo para vocês, porque eu não vou fazer quem eu acho que vai passar até a final, confronto por confronto, não vou fazer isso aqui. Mas uma dica que eu já dou é ficar bem atento nas odds de jogo decidido na prorrogação, jogo não decidido em 90 minutos, empate nos 90 minutos, apostar em algum time e mais o empate, ou com o empate anulando, porque se for para prorrogação você não perde aquilo ali que você jogou. Algumas dicas que eu já vou dando para vocês. Mas a Espanha eu gostei muito contra a Croácia. Contra a Itália eu gostei mais ainda do que contra a Croácia, e aqui para mim entra o problema da Espanha, que é quando ela domina e amassa o adversário, é muito diferente do que ela fazia há alguns anos, que era um time muito plano, né? Que tocava muito a bola. Esse time tem mais pontos de vertigo, assim, né? De chegar em altos muito altos, assim, e de picos de bom futebol, coisa que antigamente não tinha, era um time mais contido mesmo. Mas eu acho que quando conseguiu fazer esse futebol de mais vértigo, esse futebol de mais emoção e de gerar mais, só ganhou por 1-0. Para mim é o problema. Porque quando você joga muito bem, quando você gera muito, acho que tinha que fazer mais gols. E contra a Itália deixou esse pezinho atrás. Aí depois jogou a última partida contra a Albânia, com as reservas. Não dá para fazer a avaliação dos reservas, porque né, não é o time que vai jogar depois. Embora Dani Olmo e Grimaldo tenham jogado muito bem.
individualmente, pelo menos dá para fazer, coletivamente não, esses dois jogadores, eu acho que foram muito bem na partida. Pô, e por que não joga Dani Olmo e Grimaldo então no lugar de Fabian Ruiz e de Cucurella? Porque você precisa de jogadores, eu acho que como o Fabian Ruiz e o Cuco, que vão recuperar muitas bolas, que vão dar muito ritmo, que vão fazer os protagonistas brilharem mais. Então, a partir do momento que o técnico da Espanha entende uma forma de jogar e como potencializar os jogadores, como ele quer potencializar Nico e Lamine Yamal, os dois pontas, ele monta o resto do time em torno para que os jogadores funcionem dentro de uma estrutura de time, muito diferente da Inglaterra, que tem muitas estrelas, por exemplo, e que não funciona como estrutura de time, porque a forma de jogar de Bellingham, Foden, Saka, Harry Kane parece que não são complementares. Um bom técnico tem que fazer com que esses muito bons jogadores funcionem de formas complementares. Que você pegue alguma coisa que o Bellingham tem que ele possa oferecer ao Harry Kane, de entrar na área, de quando o Harry Kane sair o Bellingham entrar, de confundir a defesa adversária e com esses dois na área que vai abrir espaço de fora da área para Declan Rice, para Phil Foden, para Saka. A Inglaterra não tem nada disso. Então, diferentemente da Espanha, que eu acho que o coletivo melhora os jogadores, na Inglaterra o coletivo está piorando os jogadores. Mas eu vou continuar falando dos positivos. A Espanha, para mim, a melhor. A Alemanha também fez uma boa estreia. Contra a Suíça teve mais dificuldades. Eu acho que a Alemanha, eu já falei isso no café, né, na segunda-feira, concentra muito o jogo por dentro para que Mittelstadt e Kimmich pelos lados possam atacar, chegar à linha de fundo e cruzar para trás para muitos jogadores que entram de segunda linha. É uma boa tática, mas que quando você não consegue por dentro gerar um jogo muito atrativo e que vai trocar passes rápidos para que o adversário tente rapidamente roubar a bola e muito adversário por dentro, vai sobrar espaço para os lados do campo e aí você tem que passar logo a bola para o lado do campo, porque se você vai passando ela lenta também, toda a defesa do adversário se move rápido para lá e você perdeu a vantagem, coisa que eu acho que não conseguiu fazer contra a Suíça. Nos outros jogos sim, né? Nos jogos contra a Escócia e Hungria, né? Acho que fez melhor isso a Alemanha. E no último jogo não fez tão rápido, a Suíça estava rápida para se rearmar na defesa e a Alemanha não conseguiu atrair por dentro para gerar jogo por fora para os seus laterais, mas é um time que nas duas primeiras rodadas deixou melhor impressão do que na última rodada, que deixou má impressão contra a Suíça e deixou a impressão de um time que pode ser muito contra-atacado. Os mecanismos da Alemanha para que quando tenta fazer essa troca de passes por dentro, perde a bola para voltar e se defender, ainda não são muito bons. Tem dois zagueiros rápidos, Jonathan Tah e Rudiger, mas Endrick e Andrić, né? Ou Andrić, jogador do Bayer Leverkusen, e Toni Kroos não são especialmente rápidos para voltar a recompor e ajudar esses dois zagueiros em jogada de contra-ataque. Mas gostei primeiro da Espanha, depois da Alemanha e depois eu gostei muito de Portugal. Contra a Geórgia não, mas cara, foram 8 reservas em campo contra a Geórgia de um time já classificado já em primeiro, né? Ainda com uma falha defensiva do Antônio Silva no primeiro minuto de jogo, que condiciona muito a partida, porque a Geórgia já tinha 1-0 e se administrasse 1-0 estaria classificada. Então, o último jogo eu excluo de qualquer observação de Portugal. Os dois primeiros eu gostei mais. Eu gostei mais contra a Turquia, na verdade. O primeiro jogo de Portugal só vi melhores momentos. Mas contra a Turquia eu gostei. A Turquia deu um gol para Portugal e ajudou muito no terceiro, mas a forma do time construir desde atrás, com lançamentos longos para Rafael Leão e Cristiano. Acho que o Bernardo por dentro, deixando o lado do campo para o João Cancelo. E acho que o Roberto Martínez gosta disso, não é um técnico propositivo, é um técnico catalão, um técnico aqui do interiorzinho da Catalunha, uma cidade chamada Balaguer, se eu não estou enganado, mas que não tem essa filosofia barcelonista, cruifista, de posse de bola, de jogo muito ofensivo. É um técnico que gosta de reagir, é um técnico reativo, e que Portugal tem bons jogadores para fazer isso. Também tem bons jogadores para, se quiser jogar no ataque, com posse de bola, poder fazer. Mas o que seu técnico gosta mais, que é correr, também sabe fazer muito bem. Gente, e é isso, tá? De coisas positivas da Euro. De resto, vou pegar aqui os outros confrontos, ó, França e Bélgica. A França ganhou da Áustria com gol contra, um empate muito ruim contra Países Baixos, sem o Mbappé, e depois um empate contra a Polônia, que o goleiro da Polônia foi muito bem. O Mbappé já tinha voltado, mas voltou meio assim, o Griezmann ficou no banco. A Bélgica começou a Euro perdendo, né, da Eslovênia, ou da Eslováquia? Começou a perder da Eslováquia 1-0, aí depois ganhou da Romênia 2-0, um jogo que ficou meio doido, ficou muito divertido, porque ficou muito lá e cá, mas que a Bélgica tinha que ter matado esse jogo antes do 2-0. E na última rodada, o empate que teve com a Ucrânia.
é um time que contra-ataca mal, pelo espaço que tem, a característica dos jogadores. O Kevin De Bruyne para passes, o Lukaku para depois que arranca é muito difícil de parar. Doku, o Leandro Trossard, o Yannick Carrasco quando entra, enfim, tem jogadores de boa velocidade. O que eu gostei da Bélgica até aqui, além do Kevin De Bruyne, que está jogando num bom nível, é do Onana, o meio-campista do Everton. Esse está indo muito bem na Euro para mim, é um dos melhores meio-campistas da competição até aqui. E de resto, 3 impedimentos do Lukaku. Quando começou a Euro, que eu fiz a projeção para vocês, eu falava que seria uma boa apostar no Lukaku como um dos possíveis artilheiros, até por conta dessa fase de grupos, que ele passou em branco. Se tivesse feito 3 gols, seria um dos artilheiros até aqui, mas que o impedimento tiraram os gols do Lukaku. Vamos ver a partir da segunda fase. Mas, cara, a gente não teve gol do Lukaku, não teve gol do Cristiano, um gol do Harry Kane, um gol do Mbappé, um gol do Bellingham. Até os principais jogadores, assim, ou tem um gol ou não tem nenhum. Então, bem pouco mesmo. Um gol do Morata, não sei se do Morata se deve esperar tanto, mas só um gol do Morata. Para mim, o melhor jogador da primeira fase é o Nico Williams, que não participou efetivamente de nenhum gol, com gols ou assistências, né? Contra a Croácia ele não participa, contra a Albânia ele fica no banco, e contra a Itália, que ele constrói todo o gol, é um gol contra, então não tem uma estatística dele pelo gol. Aí se a gente vai para o outro lado da chave, Romênia e Países Baixos. Países Baixos, uma defesa muito vulnerável contra a Áustria, tomou 3 gols assim com muita facilidade. E olha que tem De Vrij, Van Dijk e Ake. Revezou, né, lateral direito. Começou com Dumfries, jogou o, como é que chama? Gertrudes. O lateral que jogou. Eu lembro que eu conversei dele outro dia, lateral do Feyenoord. É isso, Gertruida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava falando que ele é muito bom, vou ficar mais de olho nele. Mas enfim, com Ake, De Vrij e Van Dijk, com o Matias de Ligt no banco ainda, se esperava um pouco mais de uma defesa que permite que entre muito fácil. Não está numa ótima fase o Van Dijk, né? E não foi bem em Países Baixos na primeira fase, não. A Romênia me surpreendeu. A Romênia tem como nome mais conhecido o filho do Hagi, né? O Yanis Hagi, joga aqui no futebol espanhol no Alavés. E acho que ele e o Dragusin, zagueiro do Tottenham, são os mais conhecidos desse time da Romênia, que para mim surpreende bastante chegando nas oitavas. Áustria e Turquia é uma outra oitava de final. A Turquia eu acho que ataca bem melhor do que defende. A defesa é bem falha, mas tem bons jogadores na frente. Atacante da Juventus, inclusive, Yildiz é o nome dele. Estou conferindo tudo meio que no improviso aqui com vocês. Yildiz. Atacante de 19 anos que jogou na Juventus essa temporada e é bom jogador. Contra a Áustria, que fez um bom jogo contra Países Baixos, que contra a França, um gol contra, perdeu. E que na outra partida do grupo contra a Polônia conseguiu empate, né? Conseguiu uma vitória também, se classificou com 6 pontos. Vamos ver. O Sabitzer jogando muito bem, é o jogador que mais chama atenção, Arnautovic lá na frente. Vamos ver até onde que pode chegar. Inglaterra e Itália estão ainda desse lado, né? Inglaterra contra a Eslováquia e a Itália contra a Suíça. Eslováquia ou Eslovênia, hein? Eslováquia. Inglaterra e Eslováquia, Itália contra a Suíça. Aqui eu acho que tem 2 grandes decepções, que são Inglaterra e Itália, mais a Inglaterra, pelo que se esperava. Até participei do Melhor Futebol do Mundo nessa quinta e disse uma coisa que eu concordo muito comigo. Que da Inglaterra não se esperava um nível de jogo muito alto, porque normalmente é um time que joga mal, mas está jogando ainda pior do que o mal que se esperava da Inglaterra. Para mim, a pior seleção, assim, entre o que se espera e o que está fazendo, porque eu não consigo ver o que a Inglaterra quer fazer dentro de campo. Mas como está indo do lado da chave com a Eslováquia, a Suíça e a Itália, que também não mostraram muita coisa, Áustria, Turquia, Holanda e Romênia, Países Baixos e Romênia, numa dessas a Inglaterra pode chegar e eu já vou falar com vocês mais disso. E Suíça e Itália. Itália com muito pouco na primeira fase, a Suíça um pouquinho mais. Eu acho que a Suíça é mais confortável do que a Itália para fazer jogos regulares. Da Itália acho que se esperava do atual campeão um passo à frente. Tem um pouco de obrigação também pelos fracassos em mundiais da Itália, né? Desde 2006 que não passa da primeira fase, 2010 e 2014 primeira fase, 2018 nem foi. Se esperava uma resposta da Itália que ainda não veio. Então, cara, cá entre nós, muito pouco da Euro até aqui. É uma competição que a primeira fase deixou muito a desejar. Vamos ver se no mata-mata os jogos se abrem mais. A urgência pelos resultados e jogos mais parelhos fazem com que a gente não tenha times tão fechados e que os times consigam se soltar. Porque até aqui é uma competição de
Espanha, Alemanha, Portugal. Espanha 3 jogos, Alemanha 2, Portugal 2, bons jogos. Então, pouquíssimo dessas seleções. Pegando aqui para mostrar para vocês, lá na KTO, a Inglaterra ainda é considerada a grande favorita. Isso também tem a ver, na hora de fazer essas contas, com o caminho que ela tem, né? Quando você tem um caminho mais, em teoria, mais fácil, em teoria, você tem mais chances de chegar também. Então a Inglaterra é considerada a favorita, está pagando para a Inglaterra ser campeã nesse momento 4,5. E é curioso que a Itália também está desse lado mais fraco, né? Está bem do lado da Inglaterra ali. E a Itália é considerada só a 8ª favorita na abertura das 8avas de final. Para a Itália ser campeã, paga 17 vezes o valor que você apostar. Se você jogar R$2, paga R$34. A Inglaterra está pagando 4,5 vezes. Então olha a diferença de favoritismo que tem Itália e Inglaterra, uma estando de um lado, assim, as duas estando do mesmo lado da chave. A Inglaterra é considerada muito mais favorita, embora a Inglaterra tenha jogado muito mal. Depois vem a Espanha, com 5,4, a Alemanha com 6,6, França 6,6 também, assim como a Alemanha, e depois Portugal com 7,6. Portugal, como caiu desse lado chato, caiu aqui a tendência de Portugal ser campeão. Eu lembro que eu falei com vocês no vídeo que eu fiz no início da competição, que eu gostava das odds de Portugal, de Cristiano artilheiro, de Portugal chegando até as semifinais. Portugal ter caído desse lado aqui pode ter atrapalhado isso, mas pode pegar França ou Bélgica nas quartas de final uma vez que chegue, mas Portugal para mim ainda continua sendo um bom palpite. Depois Holanda e Áustria, antes da Itália ainda. A Áustria empatada com a Itália em possibilidades, né, 17, mas a Holanda ainda um pouco à frente. Me chama a atenção que a Itália esteja tão mal e que a Inglaterra esteja tão bem considerada a favorita. Como disse, eu não vou dar aqui projeções de quem vai chegar e quem não vai. Para mim ainda tem bom valor para todas, porque não tem nenhuma favorita, que a grande favorita esteja pagando ainda 4,5, para mim é um valor muito alto. E em França e Portugal pode ser uma boa, mas França e Portugal, uma vez que se classifiquem, podem ter Alemanha ou Espanha ainda na semifinal, o que atrapalha muito. Eu estou gostando da Itália ou da Inglaterra. A Inglaterra, pelo futebol não, pelas probabilidades de ir longe sim, e a Itália a 17. Numa dessas, a Itália passa da Suíça normal. Pelo que está jogando Inglaterra ou Eslovênia, normal também. Eslováquia normal também que passe a Inglaterra. Pelo que vai sair de Áustria, Turquia, Holanda, Romênia, também é normal que passe a Itália. Numa dessas chega na final. E eu sei, eu falo para vocês irem lá conferir o perfil do João da Info no Instagram, eu sei que não é bom você apostar em alguém para fazer o cash out depois, porque normalmente não é um bom valor, mas com a Itália pagando 17, apostando na Itália até as semifinais ou até a final, assim, eu acho normal que chegue, embora eu também ache normal cair contra a Suíça, mas pagando 17 pode ser uma boa. E numa dessas também a Holanda aqui a 13, se a Holanda chega pelo menos até a semifinal e passa, uma vez chegando na final, esse cash out aqui já deve estar bom para sair. Simplesmente como estratégia de jogo. Mas eu achei curioso aqui de que a Inglaterra seja considerada a grande favorita e a Itália, que está do lado da Inglaterra na chave, só a 8ª ou a 7ª favorita, porque está empatado com a Áustria. Um futebol tão parecido que as duas apresentaram, porque o potencial individual da Inglaterra é muito maior, mas por futebol, não. Enfim, meu povo, pouquinho de euro, hein? E vou falar, Copa América também, né? Assisti Brasil contra a Costa Rica. Especialmente a Argentina contra o Chile e também Copa América pouquinho. Os jogos de seleção ainda não pegaram. Vamos ver se no mata-mata, agora que começa a valer mesmo, se todo mundo começa a jogar melhor. Amanhã eu respondo as perguntas de vocês, hein? Respondo perguntas na sexta-feira, então tô abrindo neste momento caixinha lá no meu Instagram para vocês mandarem. Sexta-feira eu respondo aqui. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Já é quinta-feira, já tá liberado. Ficar doidão e essa semana já pode no Brasil, que eu sei. Então já tá liberado tudo. E que vocês aproveitem o final de semana de vocês também começando na quinta. Valeu, gente. Fui.